Olá, meus amados amigos, meus amados irmãos. É uma alegria muito grande poder falar com vocês mais uma vez. Eu estou aqui para falar hoje sobre um filme. Ele já está há algum tempo, já faz algum tempo que ele está no ar, está aí, foi lançado, já foi inclusive indicado ao Oscar, que é o filme Relatos Selvagens. O que me chamou muita atenção neste filme, primeiro que ele foi uma indicação indireta, digamos assim, uma observação realizada por Leandro Carnal, o qual tenho grande admiração pelo teu desenvolvimento racional e filosófico. Sua inteligência, sem sombra de dúvida, ela é veementemente muito bem desenvolvida. E através dessa recomendação, indicação, como eu disse, indireta, me interessei pelo filme e fui assistir. E sabendo que, claro, cada qual tem seu ponto de vista, tem o teu próprio prisma acerca daquilo que observa e assiste, no caso do filme, eu tive também a minha observação e tamanha atenção me chamou o filme que eu decidi gravar este vídeo comentando a respeito do filme. Então não é um mero comentário acerca da qualidade do filme, da produção, não. É no tocante às ideias que o filme nos transmite e, de certo modo, envolvendo muitas questões das quais todos nós nos deparamos ao longo de toda a nossa vida, na verdade, todos os dias de nossas vidas e, para ser bem mais específico, todos os momentos de nossas vidas. Aí vocês me perguntariam, mas como o filme retrataria esta ideia? Bom, o filme começa abrindo, né, uma mulher, não me recordo o nome, ela entra no avião e lá inicia uma conversa com um homem sentado ao lado e de repente eles comentam a respeito de uma terceira pessoa de nome Gabriel Pasternak. E ela fala que Gabriel era o namorado dela e o homem sentado ao lado diz: não brinca, eu conheci esse cara, é um péssimo músico, eu sou crítico musical e este homem era a pior coisa que eu vi na vida. E de repente outra pessoa no avião diz: eu também conheço esse Gabriel Pasternak, eu fui professora dele, era o pior aluno que tinha na escola. E uma quarta pessoa ainda diz: eu também conheci e eu fui amigo dele. Enfim, e várias pessoas ali começam a perceber que conheciam Gabriel Pasternak, e aí de repente eles dão por conta que todos ali no avião, todos os passageiros conheciam, e todos surpresos com o fato de todos conhecerem Gabriel Pasternak, né, começam aquele comentar, mas isso é uma grande coincidência tal, né? Enquanto todo mundo começa a discutir a respeito disso, chega a aeromoça, né, e diz assim: gente, o Gabriel Pasternak é o comissário de bordo e ele está trancado lá dentro e não abre. E aí de repente o filme começa a mostrar o avião sendo direcionado ao chão. E aí de repente, naquela agitação, as pessoas vão lá, batem na cabine, na porta da cabine, e inclusive o psiquiatra do Gabriel Pasternak dizendo que ele não precisava fazer aquilo, etc e tal. Enfim, o avião é direcionado para o chão, embora o filme não retrata esta cena, mas nos dando a entender que o avião então cai no chão, bate, matando todas as pessoas. Aparentemente parece um filme peculiar, né? Até porque a história não é muito comum no cinema. Mas aí a gente começa a entender o primeiro nome do filme, Relatos Selvagens. E o filme inicia após esta história introdutória
inicia mostrando fotos de predadores, de raposas, de grandes crocodilos, de leões. E a gente começa a entender então porque a produção do filme, né, o diretor, no caso, a direção, chama de relatos selvagens. Você não tem selva propriamente dita nas histórias do filme, e sim todas as histórias acontecem dentro de cidades. É um filme que conta, se eu não me engano, 6 ou 8 histórias. E aí, de repente, a gente começa a refletir, então, por que relatos selvagens? E a gente começa a observar que a ideia é transmitir, assim, no meu entender, a selvageria dos nossos comportamentos, as atitudes selvagens que nós temos constantemente e nós não nos damos conta. E que, de repente, estas atitudes selvagens desperta em nós, enseja em nós a situação de sermos predadores e, em outras situações, sermos as presas. Então a gente começa a perceber que o filme tem uma proposta muito profunda, principalmente no quesito social, porque nós discutimos tanto hoje nas questões sociais a questão das políticas governamentais, dos sistemas de governos, das filosofias partidárias, das posturas partidárias, enfim, discutimos tanto e ao mesmo tempo parece que há um mar de discussão e ao mesmo tempo gotas de solução, né? Onde parece que muitas pessoas têm a impressão de que o governo está ruim, de que o sistema está ruim, de que a vida está mais difícil por conta de desemprego, saúde e assim por diante, né? E este filme então nos traz a reflexão de que, se tudo isso está acontecendo, estas coisas, digamos, não positivas, por que estas coisas acontecem? Estas coisas são autônomas em si. Elas não possuem um sujeito que as controle, que cesse estes acontecimentos que nós não desejaríamos. E o filme então nos traz esta reflexão. Será que nós estamos meio que alheios a estes acontecimentos? Será que todos nós somos vítimas de um sistema? Ou, na melhor das hipóteses, vítimas de alguns governantes, dezenas, centenas, milhares, tanto faz, perante a um país de 180 milhões de pessoas e a um mundo de 8 bilhões? Então, o filme começa a trazer esta reflexão. A gente começa a observar, então, que, na verdade, são pequenas atitudes que nós temos ao longo de nossos dias, pequenos detalhes, a maneira da qual nós falamos com alguém ou deixamos de falar, a atenção que nós damos ou deixamos de dar. E esta situação, então, ela vai se corporificando. Se cada um de nós temos uma pequena postura aqui e outra ali do mesmo gênero, de repente isso se transforma num grande corpo. Se essa minha pequena atitude são atitudes, digamos, não positivas, ao isso tomar corpo com outras não positivas também, aí eu tenho um grande acontecimento não positivo ou negativo, seja lá qual for. O fato é que são um monte de pequenas atitudes que formam as grandes atitudes. E o filme inicia retratando uma história dentro de um avião, porque, no meu entender, é como se, de fato, todos nós, no planeta Terra, podemos dizer mais especificamente, dentro do nosso país, como se nós estivéssemos dentro de um avião. E dentro deste avião, existe um comando, mas este comando tem a minha influência, tem um piloto. E estas pessoas, estes demais passageiros do nosso país, digamos assim, eles também são influenciados por nós.
nós também influenciamos eles e eles nos influenciam. Então, às vezes, nós temos atitudes porque nós temos a impressão que nós não estamos dentro de um avião. Até porque o país, principalmente o Brasil, é bem grande, né? Então, nós temos a impressão de que o que eu fizer aqui dentro não vai me afetar. A postura que eu tiver ou deixar de ter menos digna, menos positiva, não irá me afetar. E, na verdade, o filme nos apresenta exatamente o contrário. Tudo que eu fizer, seja que tipo de situação for, isso em dado momento refletirá em mim mesmo. Então observe que não estou falando nada de mística, não estou falando nada de filosofia, estou falando simplesmente de causa e efeito, do axioma que todos nós embasamos em nossas ciências: todo efeito provém de uma causa. Ou seja, toda ação gera uma reação de similar equivalência, né? Ou equivalente de outras formas. Então o que acaba acontecendo é que mesmo os pequeninos feitos, mais cedo ou mais tarde eles voltarão contra mim. E na verdade o que o filme nos mostra não é que em dado momento voltará contra mim, é que no exato momento que eu faço aquilo já está tendo uma reação, porque somos um coletivo. Nós sempre falamos do todo, mas nós imaginamos o todo como algo isolado. Nós falamos uma sociedade e imaginamos em nossa cabeça um cidadão. Ou seja, não há melhoria para a sociedade se cada membro dessa sociedade não entendê-la como uma sociedade. Se cada membro dessa sociedade entender como um indivíduo, então nós não temos uma sociedade. Nós temos um monte de indivíduos, um monte de cidadãos. Então, para a sociedade funcionar, é necessário que haja uma consciência de sociedade. Agora, se esta sociedade, que é formada por vários cidadãos, e estes vários cidadãos se colocam diante desta sociedade como indivíduo, o que irá acontecer é que nós não teremos uma sociedade. E não tendo uma sociedade, não há como estabelecer ordem nesta sociedade. E é isso que o filme nos reflete logo no primeiro bloco, né? Na primeira parte, na primeira história, que é a história de Pasternak, onde todos os acontecimentos, toda a postura das pessoas em relação ao Pasternak refletem para elas mesmas, e chegando ao cume de caírem do avião, porque o próprio Pasternak assim procede. Então, o que a gente observa também que, independentemente que é o Pasternak quem está no comando, na verdade toda a atitude dele enquanto comandante daquele avião, ela foi na verdade baseada na atitude de cada passageiro que teve para com ele em dado momento, levando-nos à reflexão, de certo modo ao entendimento de que na verdade cada passageiro que ali estava foi responsável pela queda do avião. Talvez, e de certo modo, Pasternak fora o menos responsável, porque eram várias pessoas com atitudes menos positivas para ele, e assim desta forma culminou no que culminou. Então Pasternak é só mais um. Então que guardemos a reflexão e que lembremos-nos de que Pasternak pode ser também o Brasil. E se nós não tivermos a postura de que cada atitude minha dentro deste Brasil é como um passageiro dentro de um grande avião, este avião, mais cedo ou mais tarde, poderá cair. E, como alguns já percebem, parece que nós estamos em movimento em direção ao solo. Então é importante que cada um dos passageiros revessem suas posturas enquanto seguimos viagem. Ok? Então, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando, quem quiser mandar perguntas, observações, estamos à disposição. Até mais.